Mas o meu primeiro assunto, mesmo porque nós vamos ter uma entrevista pertinente depois, é sobre a boquirrotice do presidente Jair Bolsonaro, que lhe causa problemas na justiça. Juízes de primeiro grau estão acionando a presidência da República sem passar pelos canais normais que seria a Procuradoria-Geral da República. Não. Primeiro grau, o juiz já determina que o presidente mostre a um jornal de São Paulo o seu exame médico, que ele está escondendo, não sei por quê. Porque se ele está escondendo é porque ele teve o coronavírus. Todo mundo se lembra daqueles dias de recolhimento do presidente logo que voltou da viagem dos Estados Unidos, onde 23 dos integrantes de sua comitiva foram acometidos do coronavírus. Por que não logo de cara dizer o que é que aconteceu? Se ele conseguiu sair dessa, pode ser um exemplo até para outras pessoas na mesma situação, mas não. Ele teima em não mostrar. Não mostrando, ele dá margem a muitas coisas, muita interpretação, muitas páginas de jornal, muitas especulações. Agora, um juiz do Ceará, também de primeira instância, quer que o presidente mostre as provas de que ele venceu a eleição no primeiro turno e não proclamaram esse resultado, esperando que fosse para o segundo turno, insinua ele com a esperança de que no segundo turno o resultado fosse diferente, o que acabou não acontecendo. O presidente já disse isso algumas vezes. Agora um deputado do PV do Ceará entrou na justiça para que o presidente mostre essas provas. É judicialização em cima de judicialização, no momento em que nós vivemos uma das maiores crises de saúde, econômica e moral que o país já passou. Bom dia. Muito bom dia, José Paulo de Andrade, companheiros aqui da bancada do Jornal Gente. E sobre essa questão da intervenção cada vez maior do judiciário na política, Zé Paulo, há um dado relevante aqui, ali do topo do judiciário, né? No Supremo Tribunal Federal, das 42 ações que chegaram ao Supremo contra atos do governo entre 1º de fevereiro e 30 de abril deste ano, fevereiro, março, abril, 3 meses, 42 ações. Em 23, há concessão de algum tipo de medida liminar, acolhendo aquilo que foi pedido pela pessoa que impetrou a ação. Por exemplo, para a proteção de estados e municípios, para veto de campanha publicitária contra isolamento social, suspendendo restrição à lei de acesso a informações, impedindo o envio de dados de celulares ao IBGE, o Supremo tem acolhido cada vez mais demandas que interferem em decisões que foram tomadas pelo Poder Executivo. E esse aqui é o outro lado da moeda, não é? Se declarações desastradas do presidente da República têm levado, Zé Paulo, a isso que você relatou, também do outro lado ao Supremo Tribunal Federal cada vez mais tomando decisões que contrariam decisões tomadas anteriormente pelo Poder Executivo. Esse é o caldeirão político que a gente coloca na mesa neste Jornal Gente para a gente começar a nossa conversa. Cláudio Humberto, bom dia. Muito bom dia, Thaís. Muito bom dia, companheiros. Olha, que confusão danada, né? Sabe que eu andei verificando há uma grande possibilidade, Zé Paulo, de esse deputado do PV do Ceará conseguir o que quer. O partido do Rede Sustentabilidade só tem um deputado na Câmara dos Deputados e tem conseguido, na prática, impor a sua própria vontade ao governo, seja anulando decisões, anulando atos administrativos, seja impondo novidades, né? Para isso ele só conta com o quê? Com digamos assim, a parceria do Supremo Tribunal Federal. Somente o ministro Alexandre de Moraes impôs ao governo, em 35 dias, 7 derrotas importantes. Foram anulações de atos, de medida provisória, enfim, foram tantas as derrotas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes que ele passou a disputar ali, segundo aqui em Brasília circula nos meios políticos, ele e o ministro Celso de Mello, decano da Suprema Corte, disputam ali a condição de líder do governo, líder da oposição dentro do Supremo Tribunal Federal. Eles são os ministros que mais concedem. Quem quiser conseguir qualquer coisa contra o governo Bolsonaro é torcer para que a sua postulação acabe nas mãos de um desses ministros. Se a postulação tiver relação com uma decisão anterior de um desses dois ministros, não vai nem para sorteio, vai diretamente o caso para aquele
ministros. A posse de ontem, por exemplo, quase às escondidas, secreta, assim, a portas fechadas, né, no Palácio Planalto, o novo diretor da Polícia Federal, foi um pouco isso. É claro que a interpretação foi de que aquilo foi feito porque, afinal de contas, o Procurador-Geral da República poderia solicitar oitiva de mais pessoas no inquérito do Sérgio Moro, etc. Mas não foi nada disso. O governo estava com medo que o Alexandre de Moraes, acolhendo qualquer uma dessas representações de qualquer pessoa que, pretendendo impor uma nova humilhação ao presidente da República, requeresse, e ele concedesse, porque seria dele a decisão, a uma medida que suspendesse a posse desse novo diretor-geral da Polícia Federal. Então a posse foi feita antes que alguém tivesse ideia de solicitar ao Supremo Tribunal Federal o cancelamento dela, do ato, né? E olha, tinha grandes chances de conseguir. É impressionante como o Supremo tem adotado esse comportamento, sobretudo em decisões monocráticas. E aí é que vem uma sugestão ontem, um ofício que foi enviado ontem pelo ministro Marco Aurélio Mello ao presidente do Supremo, solicitando ou propondo a alteração do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que medidas como essas, medidas que alteram ou que afetam atos do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, sejam sempre adotadas, mesmo em caráter cautelar, sejam adotadas sempre pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e não mais em decisões monocráticas. Vamos ver se isso vai prosperar. Eu duvido. Aliás, vai ser interessante entender do ministro Marco Aurélio o que é que mudou na compreensão dele, né? E aqui eu não entro no mérito se é melhor ou pior, permitir que somente o plenário do Supremo Tribunal Federal tome esse tipo de decisão quando diz respeito a um outro poder qualquer. Mas ele mesmo, vamos nos lembrar, em 2016, impediu a posse do então eleito presidente do Senado Federal, Renan Calheiros. Decisão monocrática. Marco Aurélio Mello emitiu uma liminar, deu uma liminar, impedindo a posse do presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, que, bem ou mal, tinha sido eleito pelos colegas para mais um mandato. Depois, se vocês se lembram, o Renan Calheiros se recusou a cumprir aquela decisão, o Congresso se recusou a cumprir aquela decisão por observar uma interferência de um poder no outro. O plenário do Supremo Tribunal se reuniu e eles conseguiram encontrar ali uma saída qualquer, mas o fato é que o Renan Calheiros tomou posse e cumpriu mais um mandato como presidente do Senado Federal. Então, talvez tenha evoluído o ministro Marco Aurélio Mello nesse período. Aliás, muitos ministros são acusados de mudar de compreensão a respeito de determinados assuntos, né? Aconteceu assim recentemente com o ministro Gilmar Mendes a respeito da prisão em segunda instância. Trata-se de mais um ministro do Supremo Tribunal Federal em um curto espaço de tempo, mudando drasticamente de posição em relação ao que fez no passado bastante recente, né? Aliás, ontem o ministro Marco Aurélio Mello foi extremamente duro com alguns colegas, dizendo a jornalistas que alguns deles não iriam gostar da decisão que ele estava tomando. O fato é que ele vai poder explicar por que é que mudou de compreensão em tão pouco tempo. E acho que há decisões e há decisões que a justiça tem tomado a respeito do governo Bolsonaro e a respeito de outros presidentes. Praticamente todo presidente da República, todo governador, todo prefeito tem reclamações para serem feitas a respeito de decisões tomadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público durante o seu mandato. A gente mesmo enumerou uma série delas tomadas aqui em São Paulo, que inviabilizaram uma série de possíveis avanços na administração pública, licitação dos semáforos, licitação do transporte público, construção de corredores de ônibus. Tudo isso ficou parado muito tempo na justiça aqui em São Paulo. Então que há um desejo de uma parcela importante, seja do Judiciário, seja do Ministério Público, de avançar contra a administração pública, não há dúvida. Que há um excesso, uma aceleração da vontade de interferência em determinados atos para eventualmente prevenir casos de corrupção, para prevenir a utilização inadequada do dinheiro público ou simplesmente para aparecer mesmo, me parece ser
impossível de ser negado. Agora, por outro lado, no caso do presidente Bolsonaro, é preciso pontuar algumas decisões. Por exemplo, essa questão do coronavírus. O presidente volta dos Estados Unidos numa comitiva com 23 pessoas infectadas. 23 pessoas infectadas. Passa alguns dias desaparecido. Se submete a exames. O país tem o direito... Não se trata aqui de querer saber da saúde da pessoa física do Jair Bolsonaro. Quanto à saúde da pessoa física do Jair Bolsonaro, devem estar preocupados ele, Jair Bolsonaro, eventualmente a primeira-dama Michele, e vida que segue. É um problema de cada um. O problema é que ele volta em uma comitiva com 23 pessoas infectadas, desaparece durante alguns dias, faz exames, tem uma tosse que não passa. E isso é evidente em qualquer discurso que ele faz, ele para tossir inúmeras vezes, isso virou até motivo de uma brincadeira de mau gosto na internet, entrou em contato com dezenas de pessoas, provocou tumultos, e a gente tem o direito de saber se ele teve ou não teve coronavírus, se ele mentiu ou não para a população, e pior, se ele colocou a vida de outras pessoas em risco ou não. Me parece ser um... Até porque, quando ele disse que se sentiria violentado caso tivesse de divulgar os exames, ele teria de ter se sentido violentado também quando abriu a camisa com aquele buraco enorme no peito depois de tomar facada na campanha eleitoral, não é? O que violenta mais alguém? Mostrar uma cicatriz daquele tamanho num leito de hospital para emissoras de televisão ou mostrar um exame de coronavírus com resultado negativo? E outra coisa, o presidente da República vai aos Estados Unidos e disse que tem provas de que a eleição no Brasil foi fraudada. E fica por isso mesmo? Ninguém quer saber se houve fraude ou não? Se nós estamos vivendo sob uma fraude? Porque se essa foi uma fraude, quem garante que as outras não foram? Ele é presidente da República. Diz isso e vida que segue? Bola pra frente? Tá tudo bem? E ele voltou normal? a dizer agora recentemente aqui, né? Disse que tem provas, mas que não vai apresentá-las agora, porque vai deixar para apresentá-las junto de um projeto de lei que ele vai mandar para o Congresso Nacional. Quer dizer, tem eleição agora em outubro, né? A não ser que seja suspensa ou adiada. Daqui quantos meses? Abril? Nós estamos em maio já, junho, julho, agosto, 5 setembro, meses. outubro. 5 meses. Vai ser fraude de novo? Ou não? Então, acho que tem decisões e decisões. Elas têm que ser analisadas, acho que de maneira mais específica. É claro que no conjunto assusta, mas o presidente também provoca uma fumaça que não é brincadeira, né? Sem sombra de dúvida que uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal é muito melhor em relação a uma decisão monocrática quando você está questionando um ato da presidência da República. Eu insisto aqui em um ponto: a Constituição Federal permite ao Supremo a intervenção em alguns atos da presidência da República. Se há um excesso em relação a essa intervenção, a gente discute aqui, está tudo certo, realmente é uma enxurrada de ações, a gente tem uma grande intervenção da Justiça em decisões de governadores, de prefeitos, de autoridades que foram eleitas pelo povo, né? Muitas delas, e a maioria, eu diria aqui, são questionáveis, mas há limites para o presidente da República impostos pela Constituição Federal. E quem decide se esse limite foi ultrapassado ou não, em última análise, é o Supremo Tribunal Federal. Então, uma decisão do Pleno é muito melhor, evita a pessoalidade, fica mais institucional, você tem exatamente ali até o que preconiza a própria Constituição. Um outro ponto que eu queria levantar aqui é quem pode ir ao Supremo Tribunal Federal para questionar esses atos do Palácio do Planalto, né? São os partidos políticos, a OAB. Não é hora também de rever esses personagens? O partido político de hoje é o partido que o legislador pensou lá em 88, quando elaborou a nossa Carta Magna. O legislador pensou num partido político como ele é hoje. Alguns partidos políticos são praticamente controlados por políticos. Não há uma discussão interna, né? Se você for pesquisar aí a respeito de como o partido político, a sua função foi desenhada e por isso foi introduzida essa possibilidade de um partido político entrar com esse questionamento, né? Isso teria que passar internamente por diretórios. O que a gente vê é um telefonema do dono do partido lá, né? Que normalmente enche as contas de dinheiro com fundo partidário, com fundo eleitoral, né? E negocia, até passado recente era prova de que essa era uma prática, negociava apoio em torno ali de apoio político e de também distribuição de cargos no governo. Ele liga para o advogado do partido e manda o advogado entrar com uma petição lá no Supremo para fazer o questionamento. Às vezes
é aquela história do se colar, colou e acaba colando, né? Então, acho que é importante também, a mais do que ter a decisão do plenário do Supremo, seria discutir quem tem autonomia para chegar ao Supremo Tribunal Federal, bater na porta lá, qual é o caminho para fazer o questionamento de um ato do Palácio do Planalto. Agora são 8 horas e 17 Supremo, minutos, né, Cláudio. Oi. Eu acho que sim, não acho que isso não está. O Pedro tem razão, isso não tá em discussão se o Supremo tem ou não tem prerrogativa de analisar, né, analisar atos do Poder Executivo até do Poder Legislativo, desde que isso não, na minha opinião, não interfira como é que eu diria, no exercício de prerrogativas que são do próprio poder, né? Um juiz monocraticamente, por exemplo, suspender a vigência, a validade de uma medida provisória é gravíssimo, né? Que um juiz, um ministro tem esse poder, né? O poder é do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é correto o projeto, a proposta do ministro Marco Aurélio, no sentido de, quando se trata de casos assim, que essa decisão seja adotada pelo plenário do Supremo e não monocraticamente. É tudo muito estranho. Pode parecer, inclusive, o que está parecendo mesmo, né, uma atitude política de alguns ministros de se colocar à disposição de quem quer que queira impor ao governo qualquer tipo de derrota política. Como é que eu diria, a ação de oposição mais contundente ao governo Bolsonaro hoje não está no Congresso, está no Supremo. Por quê? Porque qualquer partido, qualquer político, qualquer pessoa com boas intenções ou não, que queira dar uma sacaneada, queira impor uma derrota ao governo, vai ao Supremo e consegue. Raramente o Supremo nega, sempre concede. Foi o caso dessa história do PDT na posse do diretor-geral da Polícia Federal. Agora o Partido Verde, sabe, eles estão sempre ali conseguindo, e quem quer aparecer também, é só entrar com uma ação lá no Supremo e se conseguir imaginar uma ação, um pedido que tenha a ver com decisão tomada anteriormente, vai direto para aquele ministro, né? Ontem, por exemplo, se alguém entrasse contra a posse do novo diretor-geral da Polícia Federal, esse caso cairia novamente nas mãos do Alexandre de Moraes. Então, assim, está tudo muito estranho nisso, né? Uma relação estranhíssima aí entre alguns partidos e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Acho que é razoável, sim, quando se tratar de medidas que interfiram de maneira tão grave na gestão do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, que essa decisão venha a ser tomada pelo plenário.